Cruzeiro ganhou! O Cruzeirão venceu mais uma no Campeonato Brasileiro ontem no Mineirão, com quase 60 mil torcedores. O Cruzeiro venceu o Mirassol 3-1 e subiu para a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, chegando aos 33 pontos. O novo reforço, o garoto Zé Lucas, começou entre os titulares e um outro estreante já chegou fazendo gol. No jogo, 11 do primeiro tempo, o Cruzeiro abriu o placar, cobrança de lateral. Bruno Rodrigues desviou de cabeça e o João Marcelo, como um bom atacante, o zagueirão do Cruzeiro, só completou para abrir o placar. Aos 26, empate do Mirassol, bate-rebate na área, bola acabou batendo no braço do Romero. O juizão marcou o pênalti, o VAR confirmou. Reinaldo foi pra bola e não desperdiçou. Já no segundo tempo, 30 minutos, um golaço do Cruzeiro. Faça o K imediatamente. O KJ recebeu o lançamento dentro da área, deu o chapéu, tirou a marcação, bateu cruzado e colocou o Cruzeiro na frente. Gol dele, Caio Jorge. E aos 38 minutos, o Cruzeiro fechou o caixão do Mirassol. O atacante Wesley, outro estreante do domingo, que havia entrado na vaga do Zé Lucas, ele dominou pela esquerda, passou no meio de 2 marcadores, entrou na área e bateu bonito no cantinho, sem chances pro goleiro. Um golaço também, agora do novo reforço do Cruzeiro, o garoto Wesley. Placar final, Cruzeiro 3-1, presentão do Dia dos Pais para o papai celeste, para o papai torcedor do Cruzeiro. Eu tô borrado com esse jogo contra o Cruzeiro, com esse mata-mata contra o Cruzeiro. Tô borrado, porque eu acho que o Cruzeiro tem um baita time e aí a gente vai ter que falar, meu amigo, porque o Arthur Jorge é foda. E se o Arthur Jorge tivesse fazendo o trabalho que ele tá fazendo no Cruzeiro e que ele fez no Botafogo, em Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, meu irmão, esse cara seria muito mais falado. Porque ele faz um trabalho foda, o Arthur Jorge. E outra coisa, o Arthur Jorge comprovou de vez que não dá mais pro Tite trabalhar em grandes clubes no futebol brasileiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí o que eu sempre avisei há anos está confirmado. O Tite hoje é fraco. O Tite, com o mesmo time do Cruzeiro que tem o Arthur Jorge, ele estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. Na lanterna. Aí o Arthur Jorge chega, ele já está na 5ª posição do campeonato. O que o Arthur Jorge está fazendo no Cruzeiro, o que o Arthur Jorge fez no Botafogo, é gigante. É gigante. E tem que ser falado. Olha o aproveitamento do Arthur Jorge no Cruzeiro. É muito surreal. Vamos lá. Cruzeiro no Brasileirão, desde a chegada do Arthur Jorge. Não, no Cruzeiro primeiro, né? Desde a chegada. 24 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 66,6% de aproveitamento. Esse time, antes do Arthur Jorge com o Tite, era de dar pena. Devia ter 15% de aproveitamento, sei lá quanto. Aí o Arthur Jorge no Brasileirão, no Brasileiro, o Arthur Jorge tem 69% de aproveitamento. 14 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, agora, né, o Cruzeiro tem treinador. Agora o Cruzeiro tem treinador. O Cruzeiro não tinha. É constrangedor a carreira do Tite depois dos fracassos na seleção brasileira, gente. Ele não ganhou nada no superpoderoso Flamengo, que o Felipe Luiz chegou e ganhou tudo. Tudo. Ganhou Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Ele deixou o Cruzeiro na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já é o 5º. E está comprovado também que o Arthur Jorge é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E é esse Cruzeiro, meu amigo Marcos André, que eu tô borrado mesmo de pegar. Tô borrado. Cruzeiro no G5 do Brasileiro, bom dia. Bom dia, Tiagão, bom dia aos companheiros, bom dia para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu vinha dizendo e vou reforçar
que esse jogo contra o Mirassol não poderia atrapalhar o jogo de quarta-feira, o jogo mais importante do ano pro Cruzeiro e pro Flamengo também, né? Vai lembrar que o Flamengo não tá na Copa do Brasil, por exemplo, e não tá na liderança do Campeonato Brasileiro com todo o investimento que possui, e levou o Léo Jardim lá para ganhar tudo e nesse momento corre riscos, né? Então o jogo mais importante do ano para essas duas grandes equipes. Não só não atrapalhou, pelo menos assim eu espero, o jogo de quarta-feira, como deu alguns sinais. E o Arthur Jorge, como grande treinador que é, talvez consiga entender, interpretar e pensar numa formação para o jogo de quarta-feira. Por exemplo, o Lucas Silva é um cara que vinha sido escanteado por ele, né? Ele não estava usando muito o Lucas Silva, não. O Lucas Silva entrou e entrou muito bem, então pode se tornar uma alternativa. O Zé Lucas, que eu até acho que poderia ter mais minutos até esse jogo contra o Flamengo, né? Ele foi estrear como titular agora contra o Mirassol, também deu demonstrações que pode ser um jogador muito útil. O Wesley, claro, é um jogo só, nem um jogo inteiro mas mostrou uma personalidade em um futebol, você falou do gol, de extrema categoria, de extrema felicidade, mas o Wesley, se você for ver na comparação o que tem feito os jogadores de lado de campo do Cruzeiro nas últimas partidas, o Wesley deu uma perspectiva muito positiva. O Vidalba também, que é um grande marcador, o Vidalba marca mais que o Rojas. Não joga mais que o Rojas, mas marca mais que o Rojas. Também pode ser uma alternativa. O João Marcelo cada vez melhor, não é titular, mas é uma segurança que você tem de poder rodar a sua zaga preferida. O Caio Jorge fez um golaço, um gol maravilhoso, um gol que certamente vai ser uma vitamina de confiança para ele. Outros recados, o Kenji e o Arroio, vale a pena você jogar com 3 atacantes, com o que produziram, por exemplo, esses dois. O Arroio há mais tempo, né? O Kenji vinha jogando bem, ontem não foi assim, mas será que vale a pena jogar com 3 atacantes, sendo que esses atacantes são o Kenji e o Arroio? Então é uma coisa pro Arthur Jorge pensar. Enfim, são várias alternativas que tem o Cruzeiro para esse jogão de quarta-feira, além, evidentemente, de estar mais próximo ali dos líderes, que é o lugar do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né, Tiagão? Eu tô cagado mesmo. Eu assumo, sou Flamengo, todo mundo sabe, eu brinco, eu zoo. Cara, mas esse Cruzeiro tá chato. Tá chato. Esse Cruzeiro. E é muito jogador bom, cara. É muito jogador bom, que não sente muita pressão. Por isso que eu falo. Se o Flamengo quiser passar nesse confronto, tem que ter sangue no olho. É sangue no olho. Porque é jogo duríssimo, meu amigo Bruno Prado. E o que falar de Arthur Jorge, né, Bruninho? Porque vocês só lembram quando eu falo M, né? Só. Aí vocês viram leões. Aí, meu Deus... Parece o filme O Rei Leão, de tanto leão que tem na Jovem Pan. Agora, eu era o único do programa inteiro que falava da bosta de trabalho do Tite desde a seleção brasileira. Desde lá de trás. Eu falava, não é possível, gente. Vocês vão comemorar número em amistoso, em eliminatória. A seleção é fraca. Aí eu ia pra Copa do Mundo, aquele futebol horroroso. Horroroso. Aí eu falava. Aí veio pro Flamengo. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele veio fazer no Flamengo? Aí, você, Flávio Prado, Marcos André, que hoje correu de uma declaraçãozinha que ele deu também. Aí falavam, não, Tite é um grande treinador, uma aposta de trabalho no Flamengo. Aí Cruzeiro, eu falei, o que o Cruzeiro tá fazendo? Pedrinho, sai dessa. Não, ele foi, mais uma chance. Lanterna do Campeonato Brasileiro com esse Cruzeiro. Mas aí, a sabedoria de pilhado, um sábio, aí não. Aí ninguém assume, aí todo mundo esquece. E agora Arthur Jorge, meu amigo Bruno Prado, um monstro. O Arthur Jorge já pode ser chamado de monstro depois do que ele fez no Botafogo, ganhou Libertadores e Brasileiro, e agora com o trabalho que ele faz em tão pouco tempo no Cruzeiro, Bruninho, Dieguinho deve estar rindo à toa, meu irmão. Dieguinho, que é o filho do Bruninho, cruzeirense, tá feliz com o Arthur Jorge, Bruninho? É.
O Cruzeiro é um jogo que tem que gerar uma expectativa. Acho que tem exageros aí, como sempre, tanto para um lado para cima quanto para baixo, né? Como sempre, muito exagerado. Acho que o Tite merece todo o respeito. Vou pegar a camisa, Bruno, do Cruzeiro. O Erle que vai fazer a diferença no confronto. O Erle que vai eliminar. Vou pedir a camisa pro Erle. Sim. O Wesley, que é amigo do pai dele. Vou pedir. É o cara que vai decidir a parada e nós vamos ficar. Que o Arthur Jorge no Cruzeiro, ele faz um bom trabalho, ele é um bom técnico e vai ter tropeços, esse é o ponto, né, que é sempre assim, parece que o cara não tropeça nunca. No comando dele, o Cruzeiro tomou 4 do São Paulo no Morumbi com 3 gols do Ferreirinha. O Cruzeiro perdeu para a Universidade Católica no Mineirão. O Cruzeiro outro dia, uma semana passada, perdeu para o Botafogo no Mineirão. E não é culpa dele, assim, os times oscilam. É isso que às vezes acho que falta entender melhor. Os times oscilam e vai ter oscilação. O Arthur Jorge, ele é um técnico bom, foi bem no Botafogo, tá bem no Cruzeiro. E o time do Cruzeiro é um time para... Boa, Romero, 11:58, Nath. Como ele disse, Romero tá fora. O Ale já deu a dica aqui do Lucas Silva, que de fato, né, tava bem escanteado dos planos do Arthur Jorge. Foi chamado, me parece ter dado conta do recado. Quem seria o substituto ideal do Romero, Nath? Eu acho que o substituto do Romero vai ser o Matheus Henrique, né? Até porque em outras oportunidades recentes que o Romero não esteve disponível, o Mateuzinho fez essa função e ele vem crescendo também nessa função, né? Em entrevistas recentes, até a Itatiaia na Zona Mista, ele falou, olha... É preciso se adaptar, é diferente, você tem que ter um cuidado mais na condução com a bola, né? Porque você não é o segundo homem de meio campo, então às vezes atrás de você já tá a linha de zaga, então você tem que ter uma precaução a mais, tem que ter um cuidado com o erro de passe, mas ele tá se adaptando. E aí a presença do Mateuzinho faz com que você ganhe também em qualidade, nessa saída de jogo, né? A qualidade no passe, a visão, a leitura que ele consegue fazer dentro do campo. Então acho que o Matheus será o substituto do Lucas Romero, o Matheus Henrique, mas assim como o Ale, eu também mexeria nesse time. Antes mesmo da entrada do Lucas Silva nesse jogo contra o Mirassol, já se desenhava como uma boa ideia. Você ter um meio-campo um pouco mais reforçado, mas não com jogadores que só marcam, que só destroem. Pelo contrário, se você tem Matheus Henrique, você tem Lucas Silva e você tem Gerson, você tem 3 volantes com muita capacidade de jogo. Então já se desenhava ali talvez um cenário melhor, um meio-campo mais encorpado e um atacante a menos. Até porque principalmente o Arroio não tem correspondido. Mas depois da entrada do Lucas Silva ontem, eu acho que clareou ainda mais, porque o Lucas Silva entrou muito bem e mostrou para o treinador, para a torcida, que ele está ali pronto para ajudar quando necessário. Acho que pode ser um caminho, até para você soltar um pouco mais o Gerson e deixar com que ele trabalhe até mais próximo do Matheus Pereira, os 2 caras mais talentosos desse time, até para municiar ali o Caio Jorge, né?